Olá, eu sou a Fátima. Eu decidi que a minha missão de vida é ajudar essas mulheres em menos de 40 minutos a pararem a dor da separação com o homem que as fazia sofrer e a nunca mais sofrerem por homem nenhum. Quem nunca caiu na conversa de um homem manipulador, não é mesmo? Quem nunca? Eles são tão queridinhos, são aquelas pessoinhas tão fofinhas. E por isso eu venho aqui mostrar-vos qual é a diferença entre um relacionamento amoroso com um homem normal e o relacionamento amoroso com um homem manipulador. Primeiro de tudo, o que é um homem normal? É uma pessoa como nós, não é? Só que do sexo masculino, que teve uma boa educação, que tem o seu trabalho, que tem estabilidade na vida, que às vezes podem ser assim um bocadinho mais tímidos, porque estiveram tão ocupados, mas tão ocupados nos estudos, não é? Que não conviveram muito com o sexo feminino. E se conviveram, não se sentem assim muito à vontade, porque basicamente eles passam muito mais tempo com os outros seres do sexo masculino, não é? Os amigos. Fazem as coisas deles, fazem as pescarias, vão caçar, vão jogar a futebol e vão fazer tudo e mais alguma coisa uns com os outros. Eu tive um grupo de amigos, sim, eu sempre me dei bem com os rapazes, desde que eu era criança, e sempre fui mais uma do grupo. Então é normal, eles falam de carros, falam de motos, falam de futebol, falam de coisas assim do universo masculino. E também falam de mulheres, que eu sei. E por aquilo que eu me apercebi, eles não têm assim muita confiança neles. Para eles é mais fácil ir trocar o pneu de um carro do que pedir a uma mulher para sair, por exemplo. Para eles é muito mais fácil ir arrancar um dente, por exemplo, do que pedir para uma mulher sair com eles. Porque na verdade eles acham-se que são assim mais desajeitados e que vão levar um não. E eles têm muito medo de levar um não, pobrezinhos. Sim, é verdade. Já o homem manipulador não. Ele sabe muito bem como ir ao coração da mulher, mas mais ainda como ir ao cérebro dela. Mas isso vou explicar mais para a frente. Como é que se comporta um homem normal quando está com uma pessoa? Quando está com uma mulher. Ele vem com um sorriso tímido, tenta se aproximar, meter conversa. Normalmente está rodeado pelos amigos dele, que é quando eles se sentem mais à vontade, é quando estão rodeados pelos amigos. Normalmente eles vão tentar conhecer uma outra mulher na noite, num bar, aproximam-se, tomam logo 2 ou 3 cervejas ou o que quer que seja para ganharem assim um pouco mais de coragem e vão aproximando. E depois, quando já estão assim mais à vontade, quando são incentivados pelo grupo de amigos, então sim, metem conversa e querem saber mais coisas acerca da mulher. Só que eles estão tão tímidos que se vocês repararem, as mãos deles suam frio. Ou então eles estão com tique, ou a perna treme, ou outra coisa assim. Ou existem uns que até os olhos tremem, estão assim tipo com aquela coisinha assim. Tic, tic, tic. Basicamente eles não mostram à vontade e estão assim mais retraídos, parece que estão assim a falar com outra pessoa de uma forma mais mecânica. Eu não sei se já vos aconteceu, mas já me aconteceu conhecer alguém que parecia que eu estava na polícia, estava a ser interrogada. Eu acho engraçado, é como se estivesse num interrogatório. O que é que eu gosto? Coisas assim. Tipo, querer saber coisas da minha vida, e querer saber aquilo que eu gosto, os locais que eu gosto de frequentar e coisas assim. E depois eles lá se vão abrindo pouco e pouco e vão mostrando quem eles são.
mas nunca mostram que eles são no primeiro encontro. Aliás, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Se calhar só dali a 6 meses, e é se eles sentirem muita confiança para isso. Porque senão também não fazem isso. E os que o fazem é porque se devem sentir muito à vontade com a pessoa que têm à frente e querem continuar a saber mais da pessoa. Há um truquezinho que eu aprendi com os meus amigos, que é o seguinte: eles convidam a pessoa para sair, só que depois estão aí uns 3, 4, 5 dias sem dizer mais nada. Porque eles querem ver se entretanto a pessoa também diz alguma coisa. Se a pessoa não diz nada, eles descartam. Se a pessoa diz alguma coisa, ok, eles vão tentar novamente marcar um segundo encontro. Mas isso é um pequeno segredinho, tá? Fica só entre nós. Como é que começa então o relacionamento com o homem normal? Bom, é daquelas coisas que não são todos iguais. Cada homem tem as suas características, cada homem tem as suas preferências e cada homem tem o seu grupo de amigos. E todos os seus amigos vão dar o pitaco. Primeiro ele vai pedir opinião a todos. Onde é que deve ir, o que deve fazer, o que deve vestir, como é que se deve comportar, e eles vão todos dizer o como. Porquê? Porque ele não faz nada a seus amigos. Normalmente os homens andam sempre assim aos bandos, não é? Principalmente os homens normais. O que acontece mais? O que acontece é que eles vão convidar para sair, para passear no shopping, passear no ar livre. Provavelmente vão combinar uma saída com outras pessoas, com outros casais do grupo, para não se sentirem assim tão sozinhos e para se sentirem assim mais acompanhados e mais à vontade. Vão fazer programas como cinema, basicamente como cinema. Como depois do cinema, talvez jantar, ou então passam o cinema, vão logo fazer o jantar, mas isso depende dos gostos pessoais de cada homem, não é? E também depende da estação do ano, depende também de muita coisa. Podem também convidar para um concerto que eles gostem, sem ter a certeza absoluta se a pessoa gosta ou não. Muitas vezes existe essa parte que eles gostam de um tipo de música e a gente não gosta. Mas pronto, a gente vai lá ver, não é? Não perde nada em estar com a pessoa. E através dessas pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do dia a dia, que se vai ver se realmente o relacionamento tem pernas para andar ou não. E se ela continua a ter um bom comportamento, e se ele continua a ter um bom comportamento. E passado um tempo, provavelmente essa pessoa já vai conhecer todos os membros do grupo, todos os amigos, e chega à altura de ser apresentada à família. Ele apresenta a família, faz aquele jantar de família onde está toda a gente e onde se apresenta: esta é a minha namorada, porque mesmo sem terem feito o pedido de namoro, muitas vezes eles dizem: esta é a minha namorada. Ou então, quando são muito mais tímidos, o que é que eles fazem? Esta é só uma amiga, eu convidei para vir cá a casa, para vos conhecer. Só que lá está, como a família já sabe que eles são assim um bocadinho mais tímidos, suspeitam logo que provavelmente será a namorada. O que acontece mais quando se está num relacionamento com uma pessoa normal? O que acontece é que as coisas vão surgindo a pouco e pouco. Estamos aqui a falar anos. Sim, de anos. A pessoa vai sair, a pessoa tem vida própria, o rapaz tem vida própria, a mulher tem vida própria. Quando eu digo rapaz, eu deveria dizer homem. O homem tem vida própria, a mulher tem vida própria, e eles como um todo são um casal que tem os amigos, convivem com os amigos. Ela tem as amigas dela, ele tem os amigos dele, ela sai com as amigas dela, ele sai com os amigos dele.
Às tantas até já se combinam outros casais entre as pessoas de um grupo e do outro. Já se formam mais do que um casal. É normal sair com toda a gente. É normal conviver com outras pessoas. É normal, depois que se começa a conviver com uma família, com a família dele, depois começa-se a conviver com a família dela. E convive-se também com as famílias dos amigos. É como se fosse uma grande família, entendem? É como se não há aquela pressão, é uma coisa mais leve. E quando se chega à conclusão que é aquela pessoa mesmo que se quer, então vem um pedido de noivado, vem um pedido de casamento, faz-se o casamento junto com os amigos, faz-se a despedida solteiro com os amigos. Ocorre assim de uma maneira mais leve. Não há aquela sensação estranha. Não há nenhuma sensação estranha. É uma coisa com mais leveza, uma coisa mais familiar, uma coisa... Muitas vezes também há assim um choque de feitios, não quer dizer que seja tudo rosas, porque não é. Até porque cada um tem o seu próprio feitio, não é? Por exemplo, há pessoas que não gostam de sair à noite, mas ele também não vai deixar de sair à noite só porque a namorada não quer. Ou, por exemplo, a namorada quer sair à noite com as amigas e ele não gosta de sair, mas ela também não vai deixar de sair com as amigas e ele vai entender. E ele vai continuar na mesma e vai fazer os programas com os amigos e ela faz os programas com as amigas. Simples assim. De uma forma muito saudável, de uma forma onde cada um tem a sua própria vida e depois existe o relacionamento deles. Só que quando é um relacionamento com um homem manipulador, as coisas não são assim. Primeiro que tudo, hoje em dia com as redes sociais, nós temos tendência a colocar muitas coisas privadas, principalmente no Instagram e no Facebook, e a deixar os nossos perfis abertos e colocar o que comemos, colocar onde estamos, colocar o que vestimos, colocar aquilo que nós mais gostamos. O que acontece é que existem pessoas que são perturbadas mentalmente, essas pessoas... eu nem sei o que é que é dizer. Porque eu, Fátima, eu não posso fazer o diagnóstico de uma pessoa dessas. Mas essas pessoas, elas têm problemas de comportamento muito graves. E têm problemas também de personalidade muito graves. Então elas têm tendência a fingir, essas pessoas têm tendência a ser aquilo que elas não são e têm tendência a fingir ser aquilo que elas gostariam de ser. Muitos deles são pessoas que não têm autoestima nenhuma e fingem que são pessoas que têm uma grande autoestima. Muitos deles não têm onde cair mortos e fingem ser ricos. Muitos deles fingem que são médicos, advogados, pessoas de alta sociedade, quando na verdade vivem num bairro social. E muitos deles, o que é que eles fazem? Eles escolhem uma vítima. Sim, estamos a falar de vítimas. E nada é por acaso. Eles escolhem uma vítima, vão investigar a vida toda dela, vão ter a certeza absoluta de onde ela está, o que ela come, o que ela veste, onde ela gosta de ir, as músicas que ela gosta, tudo. Vão saber absolutamente tudo. Vão fazer um dossiê completo, como se fosse daqueles inspectores da polícia que fazem uma investigação completa e sabem exatamente tudo, sabem todos os passos da pessoa. E quando eles não conhecem a pessoa que esbarram com ela acidentalmente no casamento, sim, porque eles também são os filhos de pessoas conhecidas, eles também podem ser os amigos dos convidados,
daquele casamento que nós fomos convidados. Eles podem ser também amigos de amigos. Eles podem ser, por exemplo, o amigo do namorado da nossa melhor amiga. Ou podemos também conhecer na internet. Hoje em dia, com esses aplicativos como o Tinder, agora só me lembro do Tinder, e esses sites de relacionamento, é muito fácil esbarrar com o narcisista ou com o homem manipulador. O que acontece é que eu vou descrever as duas situações, quando ele faz a investigação e quando ele não conhece a pessoa. Quando ele faz a investigação completa, ele vai se aproximar de uma maneira sutil até chegar à fala com a pessoa em questão. O que é que ele vai fazer? Por exemplo, se a pessoa estiver num centro comercial com as amigas que tenham ido ver um filme ou que vão fazer um programa de mulheres, vão fazer um programa de mulheres, ele vai se aproximar, vai esbarrar ou qualquer coisa do género. E, por exemplo, imaginemos que elas estão num centro comercial ou no shopping, que elas estão a comer qualquer coisa. Coincidentemente, ele há de estar a comer exatamente a mesma coisa. Ou então, se elas forem ver um filme, ele há de estar coincidentemente com o ticket do mesmo filme. E quando forem comprar qualquer outra coisa, ele vai lá estar coincidentemente a fazer isso. Se for num casamento de alguém conhecido, por exemplo, ele pode estar com os mesmos pratos, ou melhor, pode ter no mesmo prato as mesmas comidas que a pessoa está a comer. Pode ir dançar ou dizer que gosta de determinadas músicas, porque sabe que a pessoa já sabe. Quando a pessoa não conhece de lado nenhum, existe uma coisa chamada rapport, onde a pessoa começa a fazer perguntas, começa a mexer, começa a cruzar os braços, começa, a tocar na cara, começa assim, com tiques. E quando nós estamos muito entusiasmados com a conversa, nós temos a tendência a seguir esses passos. E quando, por exemplo, um desses manipuladores cruza os braços e a pessoa à frente dele cruza outra vez, já está. A pessoa já entrou em sintonia. E o que eles querem é exatamente isso. Eles começam a fazer perguntas e a pessoa responde sem dar conta. E eles registram tudo mentalmente. Porque eles são pessoinhas que têm uma inteligência extraordinária. E se fosse muito bem aproveitado, eles poderiam ser alguém muito importante para a sociedade. Só que, infelizmente, eles utilizam essa inteligência não para o bem. Sim, há pessoas que estão também na alta sociedade, que aproveitam também para o bem. Mas não há bela sem senão, certo? Bom, como é que se desenrola então um relacionamento com um homem desses? Primeiro ele vai-vos conhecer, vai querer saber tudo de vocês se não o conhece. Se entretanto já fez a investigação, vai dar a entender que ele é o príncipe encantado, porque é como se fôssemos almas gêmeas. Ele próprio vai dizer: caramba, parecemos almas gêmeas. E vai fingir estar extremamente interessado. É como se aquilo fosse um programa do destino, como se o universo tivesse conspirado. E eles dizem isso. Dizem que são pessoas que têm muita sorte, que o universo conspirou e que encontraram finalmente a sua alma gêmea. Isto estando a falar meia hora, uma hora, connosco, sem nos conhecerem de lado nenhum. Pensamos nós que não nos conhecem de lado nenhum. O que acontece depois é que provavelmente vamos trocar contactos. Eles vão mandar mensagem: olá princesa, como é que tu estás? Olá minha querida. Coisas do género. Vão começar com apelidos carinhosos. Vão perguntar como está o nosso dia, como é que nós estamos, e vão aproveitar para marcar um encontro.
nesse encontro vão ser as pessoas mais amorosas, mais queridas e delicadas. Como eles já nos estudaram previamente, eles sabem exatamente aquilo que nós gostamos. Vão nos levar aonde nós gostamos de ir. E isso vai reforçar ainda mais os laços com eles. Porque nós temos umas substâncias no nosso cérebro que são ativadas quando neurónios específicos eles são ativados. Estou a falar da dopamina, estou a falar de oxitocina, estou a falar de uma outra substância que eu agora não me lembro o que é. Mas, entretanto, quando essas substâncias são ativadas no nosso cérebro, para já, a oxitocina é aquela substância que nos faz criar laços com outra pessoa. Quando a mulher tem um filho, há uma descarga de oxitocina para aumentar a produção de leite materno e para haver aquela aproximação com a criança. Por exemplo, quando eu tive o meu primeiro filho, foi-me dado um spray de oxitocina para aumentar o leite e aumentar também o laço materno, aumentar o vínculo materno entre mãe e filho. E esses manipuladorzinhos, eles sabem muito bem como ativar essa substância no cérebro da mulher. Eles fazem tudo para nós estarmos bem, para nós termos prazer. Outra coisa que eles também fazem muito é depois, ao final do dia, quando acabou o encontro e nos deixam em casa, mandar mensagem, perguntar como é que nós estávamos, e dizem que gostaram muito do nosso encontro e gostaram muito de nos conhecer melhor. Se nós caímos na asneira de dizer eu também gostei muito, então começa uma história interminável, onde são conversas até às tantas da madrugada, onde são mensagens constantes, e no dia a seguir recebemos logo de manhãzinha um olá princesa, olá boneca, dormiste bem? Olá minha querida, como é que tu estás? Tiveste bons sonhos? Sempre coisas assim, sempre trocas de mensagens ao longo do dia. Eles vão entrando na nossa vida como se fosse assim um nada, e quando nós vamos dar conta, eles já estão praticamente inseridos no nosso dia a dia. Como é que vai ser depois um relacionamento com essas pessoas? Bom, esse relacionamento vai ser um relacionamento no início muito bom. No início vai ser tipo uma lua de mel, onde a pessoa vai se sentir muito, 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 muito ligada emocionalmente àquela pessoa, onde se vai sentir a pessoa melhor do mundo, a pessoa mais amada, a pessoa mais sortuda, e vai sentir que se encontrou finalmente a nossa alma gêmea. E que Deus é maravilhoso por nos ter colocado à nossa frente aquela pessoa. O universo conspirou. É como se fosse aquela sensação melhor que existe à face da Terra. Não há nada melhor do que isso, a não ser um relacionamento com o narcisista no início. Porquê? Porque eles próprios provocam isso. Só que, infelizmente, isso é tudo uma ilusão. É uma ilusão para nos viciar neles. A partir do momento que nós, mulheres, ficamos viciadas por uma pessoa assim, nós nunca mais conseguimos ter um relacionamento com um homem normal. Nunca mais. Como eu já vos disse antes, eles vivem a vida deles, eles estão com os amigos deles, eles fazem as coisas deles. Se para nos mandarem uma mensagem, já nós temos que mandar para aí umas 4 ou 5 antes, quem é que depois de ter um encontro com um homem manipulador quer ter um encontro com um homem normal? Ninguém. Depois passam a ser desinteressantes. Não há química. Não deu match. Porquê?
Porque o nosso cérebro está habituado a receber oxitocina, sim, a dopamina, endorfina e outras substâncias do prazer, que um homem normal não consegue fazer porque ele não aprendeu a fazê-lo. E então, se, por exemplo, nós conhecermos 1 milhão de homens, 999.000 são homens normais e um é narcisista ou um manipulador. Qual é que vocês acham que a gente vai escolher? Exatamente aquele. Porquê? Porque só ele sabe ativar os pontos que todos os narcisistas, todos os manipuladores sabem ativar. As pessoas normais não sabem disto, mas eles sabem. E sabem-no perfeitamente e sabem exatamente o que devem fazer, como agir. Eu na brincadeira costumo dizer que eles devem ter uma universidade onde eles estudam todos, onde eles aprendem a fazer essas coisas, mas não sei se existe, não sei se é verdade, se não, não sei de onde é que eles aparecem, mas que eles aparecem. E lá está, como o homem normal, ele não sabe fazer isso. Porquê é que ele não sabe fazer isso? Porque ele não vai fazer uma coisa a outra pessoa que também não gostaria que lhe fizessem, certo? Mas o homem manipulador, ele não tem escrúpulos. O que ele quer é divertir-se, o que ele quer é tirar vantagem, o que ele quer é dar-se bem. Só isso. Ele próprio quer sentir prazer. Prazer com o quê? Com o sexo? Não. Muitas vezes o prazer dele é magoar. E agora como é que vai ser um relacionamento com um homem assim? Bom, um relacionamento com um homem assim no início é um verdadeiro mar de rosas, mas depois é um pesadelo. E quando eu falo pesadelo mesmo, porque é um misto de emoções tão grande, que nem toda a gente aguenta. Porque eles sabem ativar muito bem. Partes do nosso cérebro que eles querem ver ativadas naquele momento. Mas também sabem sair e deixar-nos no desespero sem ter aquelas substâncias. Eles fazem como se fosse uma droga para nós. E depois privam-nos dessa droga. E quando nós estamos privados dessa droga, o que é que acontece? O nosso corpo quer mais, não é? Por exemplo, nós gostamos de um determinado chocolate. Comemos, são ativados no nosso cérebro exatamente os mesmos locais que um homem manipulador ativa. Isto está comprovado cientificamente. E quando acabamos esse chocolate, ok, sentimos bem. No dia a seguir, se calhar vamos comer novamente, não é? Se por acaso não comermos, vamos ficar sempre com aquela sensação que falta algo, que falta alguma coisa, que não estamos bem. O que eles fazem, primeiro que tudo, é começar-nos a isolar dos nossos amigos. Começar-nos a isolar das pessoas. Não há saídas em grupo, atenção. E se há, é só no início, até cativarem a nossa atenção e depois colocarem-nos contra as pessoas que nós mais amamos. Subtilmente, eles começam a falar que os nossos amigos, se calhar, querem alguma coisa a mais connosco e ele finge que tem ciúmes e nós, para não haver aquele mau ambiente, aquele mal-estar, até começamos a afastar das pessoas. Começa a afastar-nos do nosso trabalho. Se lhes convém, não. Mas se não lhes convém, começa-nos a afastar do nosso trabalho, sim. Começa-nos a afastar da nossa família. E quando nós damos conta, é como se vivêssemos numa bolha, onde somos nós e o homem manipulador. Se ele for uma pessoa que tenha um bom status social, aí o nosso trabalho fica intocável. Mas, se ele for um daqueles alpinistas sociais e nós até tivermos um bom status,
eles vão se aproveitar de nós para subir também na sociedade e para ter também bons status, eles mesmos. Eles vão se aproveitar de tudo que eles puderem. E principalmente dos nossos bons sentimentos e do nosso brilho e da nossa luz. Porque eles próprios, eles acham-se pessoas extremamente importantes, então eles rodeiam-se de pessoas assim também. Pessoas com caráter espetacular, pessoas espetaculares, pessoas com muito brilho, com muita luz, e pessoas que eles gostariam eles mesmos de ser aquela pessoa. Eles idolatram aquela pessoa, é como se aquela pessoa fosse tudo para eles. Até ao momento que eles começam a projetar nessa pessoa todos os defeitos que eles têm. E a partir do momento que eles começam a projetar os defeitos dele, aquela pessoa que estava ali no pódio, não é? Estava ali no centro de tudo, é-lhe retirado o tapete e ela cai. Aquela pessoa que estava ali no centro de tudo cai. E quando cai, mas cai lá de cima até ao fundo. Para depois eles voltarem novamente a levantá-la. Porque é isso que eles fazem. Eu não sei, como eu já disse, eu não sei se eles estudam, se fazem algum mestrado ou doutorado em como fazer sofrer pessoas normais. Mas o que eles fazem é um ciclo. É um ciclo dividido por 4 partes. A parte onde eles colocam a pessoa num pedestal, que é a parte do love bombing, onde eles vão dizer que é a pessoa mais incrível, mais maravilhosa do mundo. E temos a parte do gaslighting, que é quando eles começam então a colocar defeitos na pessoa, começam a tentar que ela seja louca, começam a tentar fazer-lhe ciúmes, provocá-la, fazê-la ficar sem amigos, muitas pessoas ficam também sem o trabalho. Depois existe uma outra parte onde a pessoa já está tão cansada, tão esgotada, que eles simplesmente descartam. É como se fosse lixo, e eles jogam fora e vão fazer a vida deles durante uns dias. Provavelmente vão procurar outra pessoa, vão investigar outra pessoa para ver se vale a pena ou não fazer a troca. Se por acaso encontram outra pessoa, eles fazem a troca e deixam ali aquela em stand-by, mas nunca perdem o contacto. E quando a pessoa se recompõe, eles aparecem novamente e sugam para dentro do relacionamento, que é a fase do hoovering. Hoovering do Hoover, do aspirador. Eles sugam e voltam novamente ao mesmo ciclo. Voltam novamente à mesma parte. Começam novamente, és a minha querida, és o meu amorzinho, novamente as mensagens, novamente as declarações de amor, até que vem novamente a parte onde a gente tem todos os defeitos possíveis e imaginários, onde nos fazem sentir muita culpa. Atenção. A segunda fase do relacionamento vem acompanhada de muita culpa. Nós somos os culpados de tudo. Eles arranjam situações onde é impossível não haver uma reação nossa. E se existe essa reação, ficam super chateados porque nós não nos sabemos controlar. Nós passamos por pessoas loucas, por pessoas ciumentas, pessoas descontroladas, e eles passam pela vítima. Só que é exatamente o contrário. Quando nós damos conta, nós já estamos sem amigos, já estamos sem nada. E muitas pessoas já estão sem sanidade mental. Então, quando se aproxima a fase do descarte, a pessoa já não tem quase sanidade mental nenhuma. E o que é que eles vão fazer? Eles vão se aproveitar ou de um momento muito bom, por exemplo, a formatura, a conclusão de um mestrado, a conclusão de um doutorado, alguma coisa muito importante para nós, por exemplo, um casamento de alguém, por exemplo, o dia dos namorados, a Páscoa, o dia de Natal. Quando são assim coisas muito boas, eles terminam connosco na véspera.
a gente fica arrasada. Como assim? Como assim? É que eles inventam desculpas farrapadíssimas e terminam tudo assim do nada. Por exemplo, eu conheço alguém que tinha uma viagem marcada com a pessoa e o dia anterior a pessoa cancela tudo. Não há mais viagem para ninguém e ela não vai mais a lado nenhum. A pessoa simplesmente some, desaparece. E a pessoa fica com a despesa, sim, porque foi essa pessoa que eu conheço que pagou tudo, pagou viagens, pagou estadia, pagou tudo, ficou com a despesa e não foi a lado nenhum. E ficou com um grande desgosto em cima. É normal sentir muito só porque não se tem ninguém depois do descarte. É muito complicado refazer a vida. Muitas pessoas falam comigo sobre isso. Elas dizem que é como se tivesse morrido em vida. Como se sentissem mortas, vazias. Porquê? Porque não existe lá aquela pessoa para dar aquelas substâncias. Às vezes só a presença daquela pessoa faz ativar aquelas substâncias no cérebro. Mas continuando. Quando não é nos momentos bons, é quando existe a morte de uma pessoa da família, quando existe um acidente e quando a pessoa está mal. E quando a pessoa está mentalmente, emocionalmente esgotada e fisicamente esgotada, doente, já não tem nada mesmo, eles desaparecem. Porquê? Porque já não tem mais sofrimento deles. O que eles querem já eles tiveram, já não conseguem tirar mais. Já não conseguem ter mais prazer com a dor daquela pessoa e muito provavelmente já encontraram outra. Porque eles depois arranjam uma substituta para começar novamente tudo de novo com ela. Mas atenção, eles vão voltar. Eu não preciso de ir consultar uma bola de cristal, eu não preciso jogar cartas para vos garantir que ele vai voltar. Sim, ele vai voltar. E se vocês caírem na asneira de aceitar de volta, vai começar tudo de novo outra vez. Vai haver o love bombing, vai haver aquela parte onde vocês vão se sentir pessoas desprezíveis e horrorosas e culpadas, e depois ele vai vos deixar novamente. Sim. E depois, quando vocês estiverem novamente bem, ele vai voltar. Sim. Sim, porque essas pessoas, elas não se importam com vocês, elas só se importam com eles mesmos e com o prazer e com tudo aquilo que ele consegue arrancar de vocês. É assim que eles querem, é prazer. O que eles querem é presentes. O que eles querem é manipular outra pessoa. O que eles querem é estar bem às custas de outra pessoa. Eu sei muito bem o que é que deveria fazer essas pessoas, mas eu não vou dizer. Sim, encarcerá-los e jogar a chave fora. Pelo menos mantê-los ocupados, mantê-los longe de pessoas normais que não têm culpa nenhuma de terem cruzado com essas pessoas no caminho delas. E sim, é um caminho muito longo até à recuperação. Eu sei como o fazer, eu tenho as ferramentas certas e aguardem por mais vídeos meus. Até breve e fiquem bem.